O Brasil só tem universidade há pouco mais de 100 anos. Isso mesmo, a primeira universidade brasileira foi criada apenas em 1920. Enquanto desde o século XVI, outras colônias da América já tinham universidades formando médicos, advogados e professores, o Brasil passou séculos sem uma única universidade. Durante todo esse tempo, quem quisesse estudar precisava atravessar o oceano e ir para Portugal, um privilégio reservado a uma pequena elite. Esse é um dos maiores legados negativos da colonização portuguesa. Portugal explorou as riquezas do Brasil durante mais de 3 séculos, mas investiu muito pouco na formação da população brasileira. O conhecimento permaneceu concentrado nas mãos de poucos. Isso aconteceu porque o Brasil não era visto como um território a ser desenvolvido, mas como uma colônia de exploração. Primeiro veio a extração do pau-brasil, depois o ciclo de açúcar, em seguida a mineração do ouro. Durante séculos, o principal interesse da coroa portuguesa foi extrair riquezas da colônia e não investir na educação da população. Somente com a chegada da família real em 1808, começaram a surgir instituições de ensino superior e outras instituições importantes, como a Biblioteca Real e o Banco do Brasil. Mas isso aconteceu porque a corte portuguesa precisou fugir das invasões de Napoleão Bonaparte e se instalar no Brasil. Ou seja, essas mudanças não foram feitas porque Portugal decidiu desenvolver a colônia, mas porque a própria monarquia precisava funcionar aqui. Quando a corte voltou para Portugal, anos depois, levou consigo parte significativa dos recursos do tesouro, deixando o país em uma grave crise financeira. Enquanto isso, o Brasil continuava sem universidades e com uma população majoritariamente sem acesso à educação. Um país que impede durante séculos a formação dos seus próprios profissionais não está apenas atrasando a educação, está atrasando a ciência, a economia, a inovação e condenando gerações inteiras a viver com menos oportunidades. E o mais revoltante é que quando a escravidão finalmente acabou em 1888, os ex-escravizados foram simplesmente abandonados. Não receberam terra, não receberam educação, não receberam qualificação profissional e não receberam políticas que lhes permitissem disputar oportunidades em condições minimamente justas. A liberdade veio no papel, mas sem os meios para construir uma vida digna. Ao mesmo tempo, o Estado incentivou a imigração europeia como parte de uma política que defendia o branqueamento da população brasileira, uma ideia baseada em teorias racistas muito difundidas na época. Em diferentes regiões do país, muitos imigrantes receberam incentivos e acesso à terra para se estabelecer, enquanto milhões de brasileiros libertos continuavam sem qualquer apoio do Estado. É difícil ouvir discursos sobre meritocracia sem lembrar dessa história. Como dizer que todos começam do mesmo lugar, quando durante séculos uma parte da população foi impedida de estudar, de possuir terras e de acumular patrimônio, enquanto outra teve acesso à educação, influência, cargos públicos e riqueza? A desigualdade brasileira não surgiu por acaso. Ela foi construída ao longo de séculos, primeiro pela escravidão, depois pelo abandono de quem foi liberto e também pela demora em democratizar o acesso à educação. Essa lógica ainda aparece no Brasil de hoje. Sempre que surgem propostas para melhorar a vida da maioria da população, a resistência costuma ser enorme. Basta observar a dificuldade para aprovar mudanças na relação de trabalho com o debate sobre o fim da escala 6x1. Muitas vezes os interesses econômicos e políticos pesam mais do que a qualidade de vida de milhões de trabalhadores. Por isso, quando alguém diz que basta esforço para vencer na vida, eu lembro da nossa história. Um país que passou séculos impedindo a maioria de estudar, concentrando terra, conhecimento e poder nas mãos de poucos. Não pode fingir que todos largam do mesmo ponto. A desigualdade brasileira não é apenas resultado das escolhas individuais de hoje. Ela também é consequência de decisões tomadas ao longo da nossa história. Entender isso não é viver preso ao passado, é reconhecer que muitos dos problemas do presente têm raízes profundas, e ignorá-las só faz com que continuem existindo.